Uma mãe olhou nos olhos da filha e disse assim: filha, não case com esse homem. Não case com esse rapaz. Mas a filha, encantada, apaixonada, olhou para a mãe e disse assim: mas mãe, ele é tão lindo, tão carinhoso, tão romântico, tão amoroso. Ele só é um bocadinho mulherengo, mas ele me ama. A mãe insistiu mais uma vez, disse: minha filha, não case. Mas ela não quis ouvir. Anos depois, ela voltou para casa, cabisbaixa, com os olhos cheios de lágrimas, reconhecendo que o conselho que a mãe havia dado anos atrás era o que ela precisava ter ouvido naquele momento. E ela disse para a mãe: mãe, se eu tivesse ouvido os seus conselhos, eu não teria vivido aquilo que eu vivi. Foram anos de traições. Ela já sabia que ele era mulherengo. Mas conscientemente ela não quis ouvir a mãe. Ela estava agindo pela emoção. Quando essa jovem volta para casa, ela reconhece que o conselho da mãe era tudo que ela precisava ter ouvido. Agora, já com 3 filhos, sozinha, voltando para a casa da mãe, arrependida, já era muito tarde. Outro jovem cheio de sonhos, que queria inclusive ser pastor. Esse jovem queria ser pastor e ele tinha dom para ser pastor, sabe? Tinha talento, ele tinha realmente o perfil para ser pastor. Só que aí o que acontece? Um dia ele conheceu uma jovem da igreja, e é importante que se diga logo de cara para você que é jovem: nem todo mundo que está na igreja é para casar, não. Assustador isso daqui, né? Mas às vezes a gente pensa assim: é da igreja e tal, não é? Então tá tudo certo, coisa nenhuma. Tem muita gente dentro da igreja, muito jovem dentro da igreja, que se você casar, você vai quebrar a cara, você vai sofrer a vida toda. Isso é importante, você que é jovem, que você entenda, para que você possa ser feliz. Eu conheço muitos jovens que chegaram para mim, entendeu? Casais, e disseram assim: olha, eu não sei, sabe? Ele era da igreja, ela era da igreja e tal, e aí eu acabei acreditando, acorda. E esse jovem então encontrou essa menina na igreja e ficou apaixonado por ela. Só que os pais, o que é que os pais fizeram? Porque os pais se preocupam com os filhos, e o problema nosso, eu vou me colocar como jovem aqui, porque eu acho que eu sou jovem. Claro, precisa pintar assim um pouquinho o cabelo, que é para ter um pouco mais de autoridade, não é verdade? Mas tudo bem. Então o que acontece? Eu também sou jovem. O nosso problema é que às vezes a gente olha para o pai, olha para a mãe como se fosse um inimigo, como se fosse alguém que não quer o nosso bem, como se fosse alguém chato, alguém que fica no nosso pé, alguém que nos atrapalha de ser feliz. A gente quer ser feliz e o pai e a mãe ficam no nosso pé, mas não é assim. E o pai então, se preocupando com ele, falou assim: olha, é o seguinte, tu presta atenção, se tu casar com essa daí, tu vai quebrar a tua cara. Mas ele estava apaixonado. E quem fica apaixonado, fica cego. E quem fica cego, apaixonado, não ouve ninguém. Fecha os ouvidos. Inclusive, outra coisa importante para que vocês entendam e não esqueçam, veja, a paixão é algo muito perigoso. Porque o que é que acontece? Você fica tão focado porque você está apaixonado, que você não vê os defeitos, que você não vê as atitudes da pessoa, o comportamento da pessoa, e todo mundo que está de fora enxerga. Mas você não enxerga, porque você está cego. E quando você vai enxergar, às vezes é muito tarde, já era, acabou. Entendeu? O problema já foi feito. É mais ou menos o seguinte: a turma aqui gosta de futebol. Já percebi aí que tem uma turma aí que futebol parece que jogam bem e tal, entendeu? Correm, que é uma beleza, né? Eu estou até admirado, porque eu acho que hoje está tendo jogo e tem jovens aqui dentro da igreja.
Então a turma gosta de futebol. Então mais ou menos o seguinte, eu me lembro também, porque lá no Brasil, entendeu? A turma vê muito futebol, e aí eu entendo alguma coisa. Futebol é mais ou menos o seguinte, veja só, fazer essa comparação aqui para vocês, para depois eu continuar a história. Você vai lá pro estádio de futebol, quem já foi sabe mais ou menos como é que é. Você tá lá na arquibancada lá, entendeu? Torcedor lá, aqui chama-se, eu acho que adepto. Não é? Então tá lá, no estádio lá. Aí o que acontece? Você olha lá de cima, lá, entendeu? Pro jogador lá no campo, lá, você fala, não, meu irmão, toca do lado, rapaz. Tu não tá vendo, não, o cara tá sozinho aí, meu irmão. Chuta, rapaz, não é possível. Você tá lá no estádio, né? Lá na arquibancada. Só que aí é o seguinte, quem tá lá, entendeu? Quem tá lá é outra história. Quem tá lá, ele tem que correr logo e às vezes, gente, já vem aquele camarada bem grandão atrás de mim ali, meu Deus do céu, e agora? E agora? E tá, e joga pra lá. É outra coisa. A gente poderia usar mais ou menos isso, veja, quando você tá apaixonado, você fica assustado assim, você fica meio que cego assim e tal, e quem tá por fora, que é o teu pai e tua mãe, enxerga tudo, entendeu? E tá te orientando, mas tu não quer ouvir. Ele não quis ouvir. E sabe o que ele fez? Rapaz, o jovem faz umas coisas de vez em quando que a gente fica assim, meu Deus, não é possível não, rapaz. Por que fez isso aí? Cansado, sabe? O pai falando, olha, não casa com ela, já sei o que é que nós vamos fazer aqui. E começou ali, entendeu? A conversar com a namorada e decidiu, tá feito, e tá. Fugiram. E casaram escondidos. Que coisa! Até parece que a gente está inventando. Eu conheci esse jovem. Só não vou dar mais detalhe aqui, que tem gente me acompanhando através da internet. Ou não é verdade? E às vezes a gente evita, entendeu? Que a pessoa, você contou minha história lá, rapaz. Então, fugiram e casaram escondidos. Gente, é o que acontece. Eu acho que vocês se lembram, quem já passou por isso aí, né? Então, o que acontece? Primeiro ano de casamento, que maravilha, rapaz. É um ano maravilhoso, tudo é novidade, tudo, entendeu? Que bênção. Olha, alguns até se lembraram assim, eita, quando eu casei, que maravilha. O segundo ano ali é bom também. Aí quando chega o terceiro, mais ou menos, o que acontece? Ih, rapaz, aí você passa a enxergar que o outro acorda com o cabelo sem pentear, o outro acorda sem escovar os dentes, o outro, aí você começa a ver tudo isso, que você não via. Você não via antigamente, mas agora, depois de 3 anos mais ou menos, uns é menos, tá bom? Mas depois de 3 anos mais ou menos, você enxerga. E aí o que aconteceu? 3 anos depois, aquele casal, aquele casamento que eles achavam que iam ser felizes, acabou. Mais um divórcio. E o jovem ficou ainda com o filho para ter que sustentar. E para piorar, entrou em depressão. Desistiu do sonho de ser pastor. Jogou sua vocação fora. Abandonou tudo. E 2 detalhes ainda nessa história que me marcaram, sabe? Acerca desse jovem foi o seguinte. Quando a vida dele estava nessa miséria, olha o que é que ele fez um dia. Triste, com o coração, sabe? Dolorido. Pegou um dos fatos que ele usava para pregar na igreja, um dos mais bonitos que ele tinha, e ele, revoltado com Deus, pegou, colocou assim na frente da porta da entrada da casa, para que os pais vissem a sua revolta, a sua tristeza, ou seja, tipo um tapete, um pano de chão. Como não bastasse outro dia, ele, com dor dentro dele, ele pegou todas as roupas que ele tinha, que ele usava para pregar na igreja, passar lição, e campuri, etc. Pegou tudo, colocou num saco e jogou tudo no lixo. Tudo no lixo. Eu fiquei muito triste com esse jovem porque eu conhecia ele. Eu conheço ele. Eu queria que vocês, de verdade, entendessem uma coisa agora. Vocês que são jovens, que estão aqui dentro, vocês que me acompanham através da internet. Viver no automático, achando que é dono do mundo, com os ouvidos sempre fechados, não vão te levar a um bom caminho. Não, não vai.
Pode ser que por um tempo você tenha sucesso, mas vai chegar o dia, e eu não falo isso para machucar você, eu falo isso porque eu sou teu amigo. Tu vai quebrar a cara, e tu vai sofrer mesmo. Às vezes lá em casa sozinho eu olho para mim e fico assim: Senhor, obrigado, porque eu ouvi o meu pai, porque eu ouvi a minha mãe, porque se eu não tivesse ouvido eles, olha o que tinha acontecido comigo. Às vezes isso acontece lá, comigo lá em casa até hoje, casado com filhos. Veja só, você tem todo o direito de olhar para mim e pensar assim como jovem: não estou nem aí para que tu está falando, ok. Agora pelo menos esteja com relação à Bíblia, porque quando a gente olha para a Bíblia, eu não vou ler aqui porque, enfim, são vários capítulos, mas você se lembra, a Bíblia fala de quem? Sansão. Sansão lá em Juízes do capítulo 13 até o capítulo 16. E vocês sabem da história. Sansão, ele tinha tudo, sabe, tudo para ser feliz. Tudo mesmo. E eu explico para vocês pelo menos o seguinte, olha só. Primeiro, como que Sansão, o privilégio que ele tinha, ele foi escolhido por Deus. Imagine só, você ser escolhido por Deus para uma obra especial, rapaz. Que maravilha! Outra coisa, ele era forte. E quando eu vejo esse negócio de que ele era forte, eu percebo em mim, eu não sei em você, eu fraquinho, entendeu? Não consigo fazer muita coisa, entendeu? E o tempo vai passando, vai ficando cada vez pior, né? Que o tempo vai passar para você também. Assim como passou para mim, vai passar para você também. Ou você acha que você vai ficar jovem a vida toda? Não vai, não. E eu acho engraçado isso dos jovens, sabe? Com todo respeito, porque às vezes o jovem, ele pensa assim, que ele vai durar para sempre. Não vai não, o tempo passa. E aí o que acontece? Então, forte, destemido, mas qual que foi o problema de Sansão? Durante boa parte da sua vida, ele viveu com os ouvidos fechados. Ele não ouvia. Alguém chegava para ele, falava, mas ele não ouvia. Eu acho que vocês lembram que Sansão, ele ignorou os conselhos. Ele ignorou os avisos. Ele brincou com o que era sério. Sansão, ele zombou da responsabilidade que Deus havia dado para ele. Sansão brincou com o pecado. Sansão, ele estava de brincadeira com Deus. Eu acho que Deus olhou para ele e falou assim: poxa, eu designei essa pessoa aqui para tal coisa. E ele está fazendo tudo isso. E o fim de Sansão foi humilhação, destruição, cegueira, escravidão. Tudo isso foi o que Sansão viveu. E a vida de Sansão não foi fácil. Acham que a vida de Sansão foi fácil? Quando ele se deu conta de que ele estava vivendo naquela situação de que não era o que Deus tinha pedido para ele, ele se arrependeu. Mas ele perdeu sua vida também. E levou outros com ele. E quando a gente continua na Bíblia, claro, você vai perceber, você se lembra do filho pródigo. Isso, do filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, você conhece muito bem a história. Gente, ele também ele caminhou na mesma direção, ou seja, no automático, sem querer ouvir o que o pai tinha para ele. O pai o amava, o pai queria o seu bem, o pai falava para ele, mas ele andava com os ouvidos fechados, porque ele achava que sabia de tudo. E me entristece hoje em dia olhar para alguns jovens que também eles se acham superiores aos seus pais, entendeu? Ah, porque eu estudei e meu pai não estudou. E o que isso quer dizer? Que você entende mais da vida do que ele? Muitos jovens estão assim hoje. Eu sei, eu sou o cara. Tem uma música lá no Brasil, do Roberto Carlos, dá para citar aqui, não é pecado e vocês já sabem também, ou não é verdade? Que ele diz assim, ó, esse cara sou eu. Então muitos jovens estão assim, entendeu? Eu sei de tudo, eu sou o cara. E o filho pródigo fez isso. Eu sei de tudo.
O filho pródigo, ele queria, sabe, viver a vida do seu jeito. Ele estava cansado da casa do pai. Ele queria curtir, ele queria prazer, ele queria felicidade. E muitos jovens hoje dentro da igreja é a mesma coisa, entendeu? Estou cansado de igreja, estou cansado de desbravador, estou cansado de culto de oração, de escola sabatina. Eu quero curtir, quero aproveitar minha vida, quero ser feliz. Resultado, o filho pródigo, a gente conhece a história. O que é que aconteceu tempos depois? Não demorou muito aquela aparente felicidade, sabe? Porque é isso que vai acontecer, não tem para onde ir. A história se repete. É simples assim. Então, o filho pródigo, a gente sabe o que aconteceu com ele. Caiu no chão, entendeu? Caiu na lama, ficou sujo. O indivíduo foi para o chiqueiro. E lá no chiqueiro, ele desejava comer comida de porcos. Por quê? Porque ele nunca quis ouvir o seu pai. Ele nunca quis ouvir quem lhe amava. Ou você acha que a ideia de Deus para ele era aquela ali? Claro que não. O plano de Deus era bom para ele, era maravilhoso. O plano de Deus para mim, para você, para todos os jovens é uma bênção. Que você faça a diferença na sua família, que você faça a diferença na sua casa, que você faça a diferença na igreja. Mas o problema é que a gente, achando que sabe de tudo, acaba no chiqueiro. Por fim, olhe para a história de Roboão. Roboão tinha tudo para ser um rei grandioso. Roboão era filho de Salomão e ele tinha tudo para ser um grande rei. Mas Roboão, ele já começou o seu reinado com uma chance de ouro, que era conquistar o coração do povo. E os anciões, eles deram bons conselhos a Roboão. Vamos ler o que está escrito em 2 Crônicas 10, do verso 1 ao verso 8. 2 Crônicas 10, do verso 1 ao 8. Número 1. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. 2. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, fugindo do rei Salomão, soube disso, voltou de lá, e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, verso 4, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Foi o que o povo disse para ele. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Verso 7. Eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Percebeu? Perceberam? Roboão rejeitou o conselho das pessoas experientes. Roboão rejeitou o conselho daquelas pessoas que tinham servido quem? Salomão, o homem mais sábio da face da terra. Qual foi o pedido de Salomão mesmo a Deus? Que desse a ele o quê? Sabedoria. E Roboão foi capaz de recusar o conselho dos sábios que ajudavam o seu pai. Ele preferiu seguir o conselho dos amigos que havia crescido com ele, que não tinha experiência nenhuma, que não tinha sabedoria nenhuma. Respondeu com arrogância. E o conselho dos anciões era o quê? Se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Mas Roboão, ele foi grosso, ignorante, bruto na resposta que ele deu àquele povo. E o resultado foi o quê? O povo se dividiu, o reino foi destruído. O reino foi dividido. Por isso eu quero te dizer mais uma vez. Viver no automático, achando que você é dono do mundo,
com os ouvidos fechados, como vocês viram no início, não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a um bom caminho. Não, não vai. Porque a consequência, o contrário do bom caminho é o quê? A destruição. E a destruição, ela faz com que você destrua a sua vida. Ela destrua os seus objetivos, os seus planos, os seus sonhos. Não seguir o conselho daqueles que têm sabedoria, não seguir o conselho daqueles que têm experiência, vai te levar para um mau caminho. E se eu fosse você, eu ouvia. Porque algumas vezes da minha vida eu não ouvi. E me arrependi de não ter ouvido. Quando a gente está de forma inconsciente, porque o inconsciente ele leva a gente para agir com emoção. É o papel dele, é a função dele no nosso corpo. A gente não consegue enxergar nada. Agora, quando a gente age com consciência, quando a gente ouve um conselho consciente das consequências que podem vir depois, a gente pensa mais. A gente analisa toda a situação. A gente começa a aprender que não vou agir mais por emoção, eu vou agir com a minha razão agora. Porque a razão é o que a gente precisa. E para a gente ter razão, a gente precisa trabalhar a nossa emoção. A gente precisa trabalhar essa emoção e precisa saber analisar os conselhos que a gente recebe. Porque tem muito conselho ruim também. É ou não é verdade? Tem muita gente mais velha dando conselho de que não dá para seguir. Então saiba a quem vocês ouvem. Saiba a quem procurar ajuda. Saiba a quem ouvir. Saiba a quem pedir conselho. E eu tenho certeza que os pais de vocês, eles têm bons conselhos para vocês. Porque eles já passaram pelo que vocês passam. Nós já passamos pelo que vocês passaram. Então saibam ouvir. Aceitem. Aceitem um conselho dos pais de vocês. Eu trabalhei um bom tempo no Brasil com jovens. Eu gostava muito de trabalhar com jovens. Porque eu creio que eu aprendia mais do que ensinava. É bem verdade que às vezes a gente via coisas que nos fazia feliz, mas via coisas que nos deixava muito tristes. E uma dessas coisas eu nunca me esqueci. Eu tinha um amigo, era mais que alguém da igreja, para mim era um amigo mesmo, assim, sabe, querido. Um jovem que tinha tudo para ser feliz. Sabe quando você olha para um jovem na igreja, olha, esse jovem aqui é o futuro da igreja. Olha como ele prega, olha como ele canta, olha como ele lidera os demais jovens. Ele tinha tudo, gente, para ser feliz. Até porque os seus pais eram cristãos, assim, sabe, bem equilibrados. Ele tinha nascido na igreja, conhecendo a verdade, sabe, o que deveria fazer. Só que aí o que aconteceu foi o seguinte: ele começou a andar com uma turma diferente, com uma turma muito louca, sabe, das ideias, dos comportamentos, negócio assim, sabe, diferente. E andando com essa turma assim, sabe, muito diferente. Aí a turma dizia assim para ele: rapaz, meu irmão, ouve teus pais não, cara. Teus pais não sabem de nada, rapaz. São ultrapassados, meu amigo. Ah! Ele é mesmo, né? É mesmo. Outra coisa, cara, a vida é tua, meu irmão. Tu faz o que tu quer, rapaz. Aproveita mesmo, rapaz. Ele é mesmo, rapaz. Vou aproveitar. É isso! E foi ouvindo esses amigos. Ouvindo cada vez mais e mais. E aí o que acontece? Não demorou muito. Não demorou muito. Esse meu amigo, esse jovem que tinha um futuro maravilhoso, uma bênção na igreja, estava, sabe, cheio de vícios.
cheio de vícios, e foi aumentando cada vez mais os vícios ali, passou a usar até drogas. E como não bastasse, se juntou ali com aquela turma ali da pesada, aquela galera diferente ali e tal, e começou a praticar assaltos, a usar drogas. Recusava, sabe, conselhos, recusava ajuda, recusava a voz de Deus, porque Deus continua falando. E entenda uma coisa, Deus vai falar contigo e comigo até o último suspiro, porque Ele quer nos salvar, Ele quer o nosso bem, mas ele recusava a voz de Deus. E com 18 anos, gente, hoje eu olho para 18 anos e eu fico, se eu tivesse 18 anos. Rapaz, a vida inteira pela frente, cara. Mano, é mano, né? Fico falando cara que lá no Brasil fala cara. Aqui, disseram aqui ao longo da semana da oração que era mano. Então, mano, corrigido. Entendeu, mano? 18 anos, rapaz, a vida inteira pela frente. O que aconteceu? Devido a não ouvir, porque ele não ouvia de jeito nenhum, era impressionante. Um dia foi praticar um assalto, e lá nesse assalto aconteceu uma tragédia. E um dos que morreu nessa tragédia foi ele. E hoje eu conto para vocês, e eu me lembro aqui de toda a história contando para vocês, e me dói o coração. Me dói o coração porque, como eu falei, ele tinha tudo para ser feliz. Tudo. Mas cabeça dura. Ouvidos fechados, se achando. Hoje só fica a lembrança. Hoje só fica essa tristeza. E eu aproveito isso para falar com vocês que estão aqui. Tem um bom número de jovens hoje aqui. Por favor, gente, pensa com carinho. Será que você não percebe que Deus está falando contigo? Você que está aqui, você que me acompanha através da internet. Até quando tu vai viver essa vida assim, sabe? Aonde você se acha, eu não sei se é conhecido aqui, mas no Brasil tem uma expressão assim, você se acha o bam, bam, entendeu? Você se acha a última bolacha do pacote. Você se acha, tem uma expressão lá no Brasil que utiliza para as mulheres, entendeu? Que diz assim, você se acha a rainha de Sabá, poderosa, abafando. Até quando tu vai viver assim? Até quando tu vai viver com os ouvidos fechados para o teu pai, rapaz? Se tu, entende? Se tu não percebe que teu pai te ama, eu te pergunto, teu pai e tua mãe, quem te ama nesse mundo, cara? Quem te ama nesse mundo aí, mano? Então até quando tu vai ficar assim, não quero saber do que você fala, não quero saber do que a senhora fala, tô fora, entendeu? Que daquela brutalidade toda até esquece que um dia tu vai ser pai. E o que tu faz com teu pai, o teu filho vai fazer contigo. Escuta o que eu estou te dizendo. Não é para te assustar, não é para te atacar. Eu entendo vocês. Mas eu tenho que falar a verdade. O que tu faz hoje, tu vai fazer. O teu filho vai fazer contigo depois. Ou pior. Até quando a gente vai viver, você que é jovem, sem ouvir a voz de Deus, não quer ouvir a voz de Deus de jeito nenhum. Por exemplo, Ele está falando contigo agora, eu sei. Não tenho dúvidas disso, que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. E às vezes a gente fecha o coração, não quer ouvir. Até quando? Querida, é o seguinte. Seja sábio. Não simplesmente inteligente. Inteligente eu sei que você é. E como é, mas seja sábio também. Porque o sábio ouve. Está lembrado o que diz a Bíblia? Eu vou ler para você e depois a gente vai bater o papo final aqui. Tá bom? É o coração para coração. Olha só. Provérbios capítulo 12, o verso 15. A gente leu bem no início, antes do sermão. Diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo.
Mas o sábio, ele ouve os conselhos. Seja sábio. Ouça. Seja sábio. Abra o teu coração para quem te ama e quer o teu bem. Seja sábio e ouça a voz de Deus falando ao teu coração. Porque eu tenho certeza que Ele ainda te chama, que Ele ainda te ama e que Ele tem um futuro enorme para você. Mas para isso, você precisa ouvir. Tu vai ouvir ou não vai ouvir? Vem aqui na frente cantar para a gente. Enquanto ela vem aqui na frente, repito, tu vai ouvir ou não vai ouvir? E aí? E aí, mano? Chama-se mana? Mano, mana? Se não chama, tá chamado. E aí, mano? E aí, mana? Tu vai ouvir ou não vai ouvir? Ouve, rapaz. Por favor. Seja inteligente, mas acima de tudo, seja sábio. Jesus te ama, é o teu pastor, Ele quer te usar, mas para isso, você tem que ouvir. Ela vai cantar, e eu vou pedir para você que é jovem, só jovem, se não levantar nenhum não tem problema, isso aí não é comigo, é com você, com Deus. Mas se você hoje decide, olha, eu vou ouvir, porque eu quero ser sábio, eu quero ser usado por Deus. Levante-se onde você está. Enquanto ela canta, você pode se levantar. Só os jovens hoje, o que já passou da juventude, fica sentadinho, irmão. Fica orando aí para que eles levantem. Ora mesmo. Entendeu? Pode cantar, vamos ver. Canta aí, minha irmã. Pastor, e nada faltará. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado está, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Estás comigo aqui, porque então temer? Sou ovelha que precisa de um
pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Amém. Tem algum jovem que vai se levantar de coração. Não é porque eu estou aqui falando, não há problemas. Se nenhum quiser, está tudo certo. Tem algum jovem aqui? Tem? Tem algum jovem aqui? Mais um pouquinho, vai fechar a porta da graça. Brincadeira. Tem mais algum jovem? Vou esperar só mais um pouquinho. Seja sábio. Ouça a voz de Deus. Amém. Olha, eu acho que vocês não terão problema com isso. Hoje nós vamos terminar com a oração de uma forma diferente. Vocês que se levantaram, eu ia pedir que vocês ficassem aqui pertinho de mim. Nós vamos fazer aqui uma espécie de círculo aqui. Se não aparecer, não tem problema. Vem aqui à frente aqui. Isso, os que se levantaram. Vamos fazer algo bonito aqui em nome de Jesus. Tu pega na minha mão, tu pega no meu braço aqui, porque eu estou com o microfone, né? Isso, meu amigo. Vou pedir à igreja que se coloque em pé. E nós vamos terminar com essa oração. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui juntos, ouvindo a Tua palavra. Temos jovens hoje aqui na Tua igreja. Não significa que todos que estão aqui comigo, ou aqueles que não estão aqui pertinho de mim, porque o Senhor sabe o coração de cada um. É possível, quando a gente faz isso, que alguém venha à frente simplesmente por educação. E é possível que alguém fique lá sentadinho por timidez. Bem, o Senhor sabe o coração de cada um. Mas aqui estão os jovens da Tua igreja. E nós queríamos te pedir nessa noite que o Senhor dirija a vida de cada um deles. Que eles não sejam apenas inteligentes, mas que eles sejam sábios, com os ouvidos sempre abertos, para quem os ama, para a sua igreja, para Ti. Que o Senhor os use poderosamente. Te pedimos isso e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.